Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como fica o caso Influencer? Tem instruções ao advogado para hoje mesmo apresentar um requerimento junto do Sr. Coordenador do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça para que, com a maior celeridade possível, possam proceder à minha audição para se esclarecer qualquer dúvida que tenham. À saída da tomada de posse do atual governo, o agora ex-primeiro-ministro revelava no início do mês que pediu celeridade para ser ouvido pelas autoridades. António Costa demitiu-se na sequência do caso Influencer, em que estará a ser investigado, e a suspeita poderá impedi-lo de, eventualmente, assumir um cargo europeu. Importa, por isso, fazer um ponto de situação sobre o caso Influencer, e é isso que vou fazer com Luís Rosa, jornalista e redator principal do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 15 de abril. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. Vamos começar, como sempre, aqui pelo início, ou neste caso, por 7 de novembro. O que é que ficámos a saber nesse dia? Ficámos a saber os contornos do caso, os nomes dos principais arguidos e suspeitos, e, resumindo, os principais: Diogo Lacerda Machado, o tal influencer que está o nome à operação; Vítor Scária, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro; João Galamba, ex-ministro das Infraestruturas; os dois administradores da Start Campos, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves; e João Tiago Silveira, ex-ministro, militante do Partido Socialista, sócio de Moraes Leitão e coordenador do Simplex Industrial. E, claro, António Costa, então primeiro-ministro, que se demitiu na sequência das buscas de 7 de novembro e do comunicado da Procuradoria-Geral da República. O tal parágrafo. Exatamente, o tal parágrafo que confirmou que havia suspeitas contra Costa, daí que o Ministério Público tenha extraído uma certidão para o Supremo Tribunal de Justiça. Só para terminar, depois disso, a grande novidade foi dada pelo Observador em janeiro, que explicitou de forma pormenorizada as suspeitas contra António Costa, nomeadamente o crime de prevaricação por alegado favorecimento na produção legislativa do Simplex Industrial, coordenado por João Tiago Silveira. E o caso aponta, afinal, para que suspeitas, Luís Rosa? Eu vou simplificar, não vou falar de todas as suspeitas. Um Simplex? Vamos simplificar como o Simplex. Bem, há aqui vários grupos de suspeitas que têm em comum a instalação do data center na zona industrial de Sines. Vamos simplificar, enfatizo. Portanto, vamos deixar aqui algumas coisas de fora, claro, e alguns suspeitos de fora. Bem, o primeiro grupo prende-se com o crime de tráfico de influências que tem no centro Diogo Lacerda Machado, Vítor Scária e João Galamba. De forma simples, está em causa uma alegada pressão sobre diversos organismos de ambiente para viabilizarem a construção do data center numa zona de proteção ambiental. O segundo grupo de suspeitas, que interessa para a nossa conversa, prende-se com o alegado favorecimento do governo de António Costa à Start Campos no âmbito da legislação do Simplex Industrial, a tal lei malandra. Lembras? E lembro perfeitamente, falámos dela aqui também na história do dia, e é aí que entra António Costa. Exatamente. Mas já vamos olhar para o ex-primeiro-ministro mais à frente. Deixa-me aqui voltar a um pormenor desta história, que é também ele muito, muito interessante, que é a descoberta de 75.800 euros no gabinete de Vítor Scária, o chefe de gabinete de António Costa, e aqui, como se costuma dizer, a trama adensou-se. A trama adensou-se, sim, senhora. Obviamente que foi a grande descoberta das buscas judiciais levadas a cabo no dia 7 de novembro. A descoberta de dinheiro vivo numa investigação de tráfico de influência e de prevaricação abre sempre a porta a outras suspeitas, nomeadamente de corrupção e de fraude fiscal. Agora, imagina a descoberta de 75.800 euros no coração do governo, no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, na residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento. Sempre foi o facto, obviamente, mais incómodo de longe para o Primeiro-Ministro António Costa e para as defesas dos arguidos, nomeadamente Vítor Scária. Não nos podemos esquecer daquela célebre conferência de imprensa de António Costa, em que ele, literalmente, já depois de ter anunciado publicamente que tinha exonerado o Vítor Scária pela descoberta desse dinheiro, pediu desculpa ao país e também, de certa forma, naquela noite, tirou para o caixote de lixo o Vítor Scária e o seu amigo Diogo Lacerda Machado. Que depois, entretanto, a amizade recuperou mais tarde, mas enfim, isso é outra conversa e outro programa. Mas também podemos esquecer de que estes 75.800 euros deram lugar também a um célebre episódio do Ricardo Araújo de Pereira sobre o advogado Tiago Rodrigues Bastos e as suas explicações que deu sobre o seu cliente Vítor Scária naquele momento. Obviamente
Também é importante já agora dizer que o Rodrigues Bastos sempre aceitou com grande fair play essas críticas, como reconheceu recentemente numa entrevista ao Observador. E isso quer dizer que esse dinheiro está a ser alvo de investigação ou, como também explicou o advogado ao Observador, o dinheiro acabou por ser declarado ao fisco numa tentativa de arrumar pelo menos essa parte do problema. Nesta fase, Luís Rosa, não é onde está o dinheiro, mas como é que está a investigação do dinheiro? Sim, a origem do dinheiro, desde 75.800 euros, está a ser investigada no âmbito dos autos da Operação Influencer. Foi esta a nossa notícia da última sexta-feira. Uhum. Mas não se sabe de onde é que veio o dinheiro? Para já, ainda não. Vamos ver também se descobrirá a origem. Porque está aqui, o ponto de partida qual é? O ponto de partida é a explicação que a defesa dá. Na entrevista que Tiago Rodrigues Bastos deu ao Observador, que na altura deu muito a falar, foi uma entrevista recente, o Tiago Rodrigues Bastos disse que repetiu, tal como tinha dito no dia 7 de novembro, em declarações da comunicação social, que a origem daquele dinheiro tem a ver com o trabalho, rendimentos do trabalho de Vítor Scária, trabalho esse, ou serviços esses, que terão sido prestados antes de ele tomar posse como chefe de gabinete do Primeiro-Ministro em agosto de 2020. É essa a explicação da defesa. Atenção, um pormenor também que é muito importante, não há aqui nenhuma espécie de inversão do ónus da prova. Quem tem que explicar e quem tem que provar que a origem do dinheiro é ilícita é o Ministério Público. É o Ministério Público. Não é o arguido, ele, obviamente, publicamente, sofrendo um dano reputacional tremendo, foi exonerado Quer por causa disso. explicar-se publicamente também, Teve que não é? explicar publicamente e o advogado também veio aqui ao Observador explicar essa entrevista está disponível no podcast Justiça Cega. Exatamente. E, portanto, nessa entrevista o que é que Tiago Rodrigues Bastos disse de novo? Uma coisa realmente uma grande novidade foi que Vítor Scária já tinha declarado esse dinheiro ao fisco. Ou seja, diz que recebeu 80 mil euros de rendimentos antes de tomar posse como chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Não se percebe bem porque a defesa não quer especificar isso, e Vítor Scária também não fez declaração sobre isso, se recebeu, quando é que recebeu? Recebeu por todos os serviços antes, mas recebeu um ano depois, recebeu 2 anos depois. O que é certo e que sabe é que Vítor Scária declarou metade desses 80 mil euros no IRS de 2022. E agora vai declarar no IRS de 2023 os últimos 40 mil. Agora, como vários fiscalistas já disseram ao Observador, também na Justiça Cega, não é a semana seguinte a essa entrevista, isto não resolve o problema. Já voltamos à conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador. E afinal, como fica António Costa no meio deste caso? Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Episódio 6. A mensagem perdida. Pensamos que ele tivesse morrido. A família tinha decidido que ele estava morto porque devia ter vindo. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, jornalista, redator principal do Observador. Luís, e como fica António Costa no meio disto tudo? Já foi ouvido? Já foi constituído de arguido? É suspeito de quê? O que se pode dizer, do ponto de vista factual, é que António Costa é encarado pelo Ministério Público como suspeito nos autos da Operação Influencer. Como é que ele chega a este facto? É uma questão de raciocínio jurídico simples. Sendo António Costa Primeiro-Ministro, ele tinha direito a um foro especial. Havendo uma extração de certidão para o Supremo Tribunal de Justiça devido ao foro especial do Primeiro-Ministro, esse processo só poderia visar António Costa, não poderia visar mais ninguém. E, portanto, é suspeito, ainda não foi ouvido, pediu para ser ouvido. Isso foi noticiado na semana passada, se não estou em erro. O som que ouvimos no arranque deste episódio é precisamente esse. Exatamente. Esse pedido. Portanto, pediu para ser ouvido. O Ministério Público, que se sabe, ainda não respondeu a essa pretensão. É suspeito e, não sei se vai ser arguido ou não, mas neste momento não é. Qual é a suspeita? Isso foi algo que o Observador explicou em pormenor no dia 5 de janeiro de 2024, numa peça que tem como título Influencer, Costa suspeito de prevaricação devido à lei malandra negociada por Galamba e João Tiago Silveira. Esta é a nossa peça que está no site e no Google, colocando este título, chegam logo à peça. Bem, e qual é aqui a suspeita? É que o Primeiro-Ministro António Costa, então o Primeiro-Ministro António Costa, é visto pelo Ministério Público como suspeito da alegada prática do crime de prevaricação
devido à aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação no Conselho de Ministros do dia 19 de outubro de 2023. É o chamado Simplex Industrial, que, refira-se, Marcelo Rebelo de Sousa não o promulgou logo e negociou com o Governo a retirada dos elementos sob suspeita da lei. É importante enfatizar isso primeiro. Negociou com o Governo a retirada dos elementos suspeitos de favorecimento de Star Campos da lei. Foi o que o Presidente da República, na altura, num comunicado inédito, fez questão de saber. Bem, ora, é esta a suspeita. E qual é? Vamos adensar mais a trama, ainda como mais. tu estavas a dizer há pouco. Qual é a questão? António Costa nomeou João Tiago Silveira como coordenador do Simplex Industrial, ou seja, desta lei. Foi João Tiago Silveira que coordenou os trabalhos para a produção desta lei. Ora, João Tiago Silveira fez esse trabalho para o Estado gratuitamente. E, ao mesmo tempo, que era coordenador, nomeado pelo Governo, formalmente, em Ele cargo da foi República. secretário de Estado em governos socialistas. Um socialista muito conhecido. Chegou a ser porta-voz, até aliás, chegou a ser porta-voz do PS. Aliás, diga-se de passagem que o João Tiago Silveira disse que, na prática, quase que abandonou a política para se dedicar à advocacia, acho que de negócios, sendo sócio da Moraes Leitão. Digamos que João Tiago Silveira era certamente que haverá outros militantes do Partido Socialista na sociedade de Moraes Leitão, mas seria certamente o mais proeminente socialista na sociedade de Moraes Leitão. E fez este trabalho de forma gratuita para o Estado, é isso? Sim, ao mesmo tempo continuava a ser advogado e sócio da Moraes Leitão. Já vais perceber qual é o problema. Bem, o problema é que João Tiago Silveira foi escutado a negociar pormenores desta lei com Rui Oliveira Neves, que era, além de sócio da Moraes Leitão também, é administrador da Star Campos. E é Rui Oliveira Neves, e aliás João Tiago Silveira, que diz que Rui Oliveira Neves, escutado no dia 13 de outubro de 2023, a dizer que esteve com o Costa 4 horas a ver isto na quarta-feira e que o gajo está completamente entusiasmado com isto. O isto é a tal lei feita à medida que é o próprio Rui Oliveira Neves que diz que classifica como algo muito malandro, mas é por aqui que a gente tem que ir. Bem, e é daqui que nasce a Lei Malandra. Lei Malandra. Bem, é esta a suspeita central. Ou seja, há uma suspeita de um alegado benefício e que António Costa estaria a par desse alegado benefício e que teria alegadamente concordado com isso. Refira-se que isto é uma escuta telefónica, não prova nada, uma escuta telefónica é um meio de obtenção de prova, mas há aqui um indício, e esse indício carece de investigação e de aprofundamento. E, entretanto, só para recapitular aqui outro ponto, tivemos arguidos detidos e uma reação do juiz de instrução, que esteve a olhar para este caso, que podemos classificar, Luís, como que uma desvalorização daquilo que lhe foi apresentado pelo Ministério Público. Eu não diria desvalorização, vamos tentar ser factuais, neutros e rigorosos. O juiz não deu como indiciados 50% dos factos que o Ministério Público lhe apresentou como factos indiciários e que sustentavam os crimes que imputa aos arguidos. Os arguidos detidos, nenhum deles é António Costa, ok? Só para, que nem sequer é arguido. Que nem sequer é arguido, só para repetir e para enfatizar, para não haver aqui nenhum equívoco. Bem, ora, o juiz considerou que 50% desses indícios não estavam fortemente indiciados. E considerou que 50%, mais uma vez estou a simplificar, não é 50% assim, claro, o pormenor, mas é em termos gerais, e considerou 50% fortemente indiciados. Um desses crimes tem sido precisamente o crime de tráfico de influências, que é imputado a Diogo Lacerda Machado em regime de coautoria com Vítor Scária, se a minha memória não me falha, é um crime em regime de coautoria. Bem, é um crime de tráfico de influências que é imputado aos dois. E o juiz considerou fortemente indiciado. Esse é um dos elementos desses tais 50% que o juiz considera fortemente indiciados. Agora, há aqui outra questão também importante dizer, que é o juiz de instrução criminal, Nuno Dias Costa, também mais uma vez, de forma inaudita, este processo tem várias coisas originais e inauditas, o juiz de instrução criminal decidiu responder ao recurso do Ministério Público, que o Ministério Público apresentou contra a sua decisão, para o Tribunal da Relação de Lisboa. O juiz de instrução criminal, eu não me recordo de nenhum caso em que um juiz tivesse respondido. Este decidiu responder, não vou questionar a legitimidade por isso. Respondeu e disse uma coisa que é muito importante, que é a visão também de Tiago Rodrigues Barros na entrevista que há pouco estávamos a citar. É que o crime de prevaricação não pode ser imputado no âmbito de um favorecimento no processo legislativo.
Porque é uma questão de direito, não vale a pena agora estarmos aqui a entrar nos pormenores jurídicos, mas não pode ser imputado. Tem que ser imputado outro. Pode ter imputado um crime de tráfico de influências, de corrupção, etc. Mas de prevaricação não pode. E, portanto, são várias coisas que os juízes disse, umas que favorecem a posição do Ministério Público, outras que não favorecem de todo a posição do Ministério Público. E, entretanto, o processo relativo a António Costa, portanto, a parte deste caso relativo a António Costa, baixou do Supremo para o TCIAP. Isto quer dizer o quê, Luís? Quer dizer, de forma também factual, o seguinte: na ótica do coordenador dos serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, esta decisão é do Ministério Público, que é o titular da ação penal, não é do Supremo Tribunal de Justiça. Exato. Tinha havido muitos comentadores a dizerem isto. Isto não é uma decisão do Supremo, é uma decisão do Ministério está Público. Está nas mãos de quem investiga, não é? Como é óbvio. Então, na ótica do coordenador do Ministério Público no Supremo, o Dr. António Costa perdeu o direito ao foro especial. É a sua interpretação legal. Porque deixou de ser Primeiro-Ministro. Porque deixou de ser Primeiro-Ministro. E, portanto, o processo baixa para o TCIAP e as suspeitas que incidem sobre António Costa vão ser escrutinadas e avaliadas e investigadas pelos 3 procuradores que têm o processo do data center no TCIAP. Não te esqueças que o processo do influencer foi dividido em 3 processos. O processo do data center, onde estes factos agora vão ser juntos, o processo do lítio e o processo do hidrogênio. Mas António Costa, e já falámos disso, e ouvimos esse som no arranque deste episódio, pediu celeridade para ser ouvido. Esse pedido pode ser atendido? Pode ser atendido pelo Ministério Público em termos de teóricos e abstratos, e tendo em conta a prática normal do Ministério Público, e até também, como nós já recordamos na semana passada, noutra peça, já houve muitas pessoas públicas, políticos, dirigentes esportivos, que foram dados como suspeitos na praça pública e pediram para ser ouvidos. Isto é um pedido original. O que é que aconteceu sempre? Aconteceu que o Ministério Público chama as pessoas quando isso é do interesse da investigação, ou seja, quando tem uma avaliação global da prova já feita, quando tem uma visão global e mais pormenorizada do que é que está em causa, e determinam chamar. Podem chamar para estar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, há várias versões. Quando achar que é o melhor momento. Pronto. Agora, nós recordamos também nessa peça que é uma alteração. Olha, vários juristas me ligaram no dia em que nós publicamos esta peça, na semana passada, que é a peça António Costa pode ser já ouvido pela OMP, como pediu. O que é que aconteceu? Outros suspeitos conhecidos que pediram o mesmo. Bem, eu nessa peça recordava uma alteração da norma, que eu também obviamente não sabia. Não sendo eu jurista, não posso estar a ler tudo. Não leio o Diário da República todos os dias. Mas vários juristas me ligaram a dizer que não sabiam disto. E a verdade é que lá está, é uma alteração de 2022, se não estou em erro. Bem, que é o número 14 do artigo 86 do Código de Processo Penal. Estou a dizer isto para os juristas. Que diz? Já sabes que eu não costumo dizer o número dos artigos no número dos artigos do Código de Processo Penal. Mas o que é que diz isto? Diz que a pessoa, se for considerada suspeita na praça pública, é isso que a lei, em termos práticos, diz, tem o direito de pedir para ser ouvido. E o Ministério Público, num prazo razoável, deve responder. Num prazo razoável. Num prazo razoável, e o prazo razoável até é identificado. 3 meses. 3 meses depois, obviamente, a pessoa pedir para ser ouvida. E, portanto, temos aqui esta baliza temporal. E parece-me que é provável que o Ministério Público responda nos próximos 3 meses a António Costa. Digamos que está defendido nesta perspectiva, de acordo com o espírito da lei. Então, deixa-me aqui especular agora um pouco. António Costa poderá estar a tentar arrumar o assunto o mais depressa possível, porque poderá ou estará a pensar num cargo europeu. Pode a Justiça Portuguesa despachar o caso, eventualmente, estamos a especular, arquivar para libertar o ex-primeiro-ministro? Tem sido uma comoção nacional, eu direi mesmo, nas televisões, ouvirmos praticamente todos os comentadores a dizer que o Dr. António Costa tem de ser ouvido, e alguns deles até a dizerem que o processo deve ser arquivado, porque há aqui um interesse da República de ter um português como Presidente do Conselho Europeu. Muito bem. Bem, eu vou apresentar 2 questões, 2 temas de análise bastante rápidos. Primeiro, lembram-se do que aconteceu com o caso de Manuel Vicente? Em que o próprio António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa pressionaram a Justiça para que o processo de Manuel Vicente fosse enviado para Angola? E foi? Foi decidido pelo Tribunal de Relação de Lisboa, não foi uma decisão jurisdicional, aliás. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o procurador português, que foi alegadamente corrompido por Manuel Vicente, está prestes a ser preso para cumprir uma pena de prisão pesada. Manuel Vicente vive no exílio, no Dubai, e a investigação a Manuel Vicente só agora vai começar em 2024. Lembram-se disso? Bem, e depois vamos só recordar aqui outra coisa, que é, vamos imaginar que os autos contra António Costa são arquivados e António Costa é eleito Presidente do Conselho Europeu.
E vamos imaginar algo que não é teoricamente descabido, porque há suspeitas concretas, como eu já agora acabei de explicar, há pouco expliquei, que ligam a António Costa uma alegada negociação de João Tiago Silveira com o seu colega de escritório, Rui Oliveira Neves, para a tal alteração do simplex industrial, a tal lei malandra. Mas vamos imaginar, depois do processo ser arquivado, depois de António Costa tomar posse, depois de termos o orgulho de termos um português em Bruxelas como presidente do Conselho Europeu, que o Ministério Público descobre uma prova daqui a 6 ou 7 ou 8 meses e que entende que tem que reabrir o caso. E aí o que como é que ficará a imagem do Estado português nessa E aí altura? o que é que acontece? É reaberto o caso? É reaberto, com certeza. Qualquer processo penal, depois de ser arquivado, se houver um lugar, se houver conhecimento de novas provas, dentro de um determinado prazo, obviamente, dentro de um determinado prazo, não é daqui a 20 anos, isso aí já prescreveu, Claro. mas dentro de um prazo que é dado para a prescrição, obviamente que o Ministério Público pode reabrir o processo se tiver novas provas e, eventualmente, isso pode acontecer. E depois como é que ficaria a imagem do país? Não ficaria manchada? Mas, Luís, há muitas opiniões que apontam que este caso influencer em relação a António Costa vai dar em nada, que é um nada. Eu não vou estar aqui a dizer que António Costa, quem sou eu para dizer que António Costa é culpado? Como sabes, eu tenho um princípio bastante claro. Eu limito-me a analisar factos. Que observamos compete aqui a mim estar a dizer quem é culpado, quem é suspeito. Como é óbvio. Compete ao titular da ação penal. Agora, eu tenho que responder isso de outra forma e com uma análise e com uma opinião. Não é um facto. O facto já dissemos agora vamos falar de análise e de opinião. Eu acho que este caso é um caso de... o influencer deve estar a um exemplo de informalidade e de ausência de um compliance mínimo no governo de António Costa, que levou uma promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado. Para mim, é o pano de fundo deste caso. E vou dar exemplos concretos. Essa ausência de compliance, por exemplo, Diogo Lacerda Machado foi contratado da forma mais informal possível, sem contrato e sem registro de interesses como conselheiro do Primeiro-Ministro, para tratar de negócios públicos da maior importância. Na altura só foi feito um contrato por pressão pública. E mesmo assim, se fores ver a entrevista que António Costa deu ao Diário Notícias, que está no YouTube, percebes que ele faz aquilo contrariado. Bem, mas o Lacerda Machado deixou de ser conselheiro do Primeiro-Ministro e não foi sujeito a quaisquer regras de conflitos de interesse para o futuro. E o que é que aconteceu? Virou, obviamente, ele já era advogado de negócios e foi contratado pela Pioneer, um dos acionistas da Star Campos, como lobbyista, não como advogado. Não tinha nenhum conflito de interesses para respeitar. João Tiago Silveira deixou a política para ter sócio do escritório Moraes Leitão. Foi nomeado pelo governo para ter coordenador do simplex industrial. É uma legislação da maior importância e com grande impacto económico. Mas o escritório Moraes Leitão tem certamente muitos clientes com interesse nesta lei. E tinha a Star de Campos, tanto teve que João Tiago Silveira foi apanhado a falar com o Rui Oliveira Neves e Vítor Scária. Estava identificadíssimo nos autos da Operação Marquês. Foi uma das pessoas que recebeu, estava na folha de pagamentos de salários de Carlos Santos Silva, já depois de sair do governo. Criou empresas com outros ex-adjuntos de José Sócrates. E nós aqui no Observador fizemos uma entrevista, eu com a nossa ex-colega Sónia Simões, fizemos uma investigação que demorou uns 7 ou 8 meses sobre o famoso pernil de porco. Vítor Scária não só ajudou a empresa do pernil de porco a ter esse contrato, é um contrato de vários milhões de euros, como depois de sair do governo de Sócrates foi para a acionista dessa empresa. Além de tudo o que estava escrito sobre a Operação Marquês. E António Costa entendeu que este homem tinha perfil para ser chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Entendeu. E pelo que eu julgo saber, mesmo contra a opinião de vários socialistas. Portanto, resumindo e concluindo, António Costa não é uma vítima. Eu não sei se é culpado ou deixa de ser. Não faço ideia, não me compete a mim dizer isso. Agora, António Costa não é uma vítima. Se há alguém que se pode queixar, o António Costa só se pode queixar de si próprio, porque esta ausência de compliance, esta ausência de escrutínio prévio, que faz com que a operação de influencer exista, e não vale a pena falar de muitos outros casos que aconteceram no governo, como o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro Miguel Alves. Obrigado, Luís. Muito obrigado, Ricardo. Luís Rosa é jornalista, redator principal do Observador e é também o anfitrião do programa da Rádio Observador Justiça Cega, que está obviamente disponível em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.